É tanto assunto para a gente falar sobre esse tema que nós resolvemos fazer a parte 2. Infelizmente, a doutora Mônica fala pouco, a gente tem que ficar cutucando para ela falar, né, Alice? Mas a gente tem que instruir a população, Sim. né? E eu, por exemplo, como uma paciente, tenho uma medicação prescrita, mas não estou me dando bem com aquele medicamento. Como eu faço para dar início a uma consulta farmacêutica? Então, como a gente estava conversando, né, agora há pouco, a gente implantou o serviço do cuidado farmacêutico e com foco no paciente com doenças crônicas, né? Mas qualquer paciente pode procurar o farmacêutico e se tiver com algum problema que acha que está relacionado com o tratamento, né, que começou a sentir alguma coisa depois que começou a usar uma medicação, procura o farmacêutico, marca um horário. Todos os farmacêuticos da rede, eles têm uma meta de atender no mínimo 20 pacientes mês, né? E aí mais os retornos que eles fazem com aqueles pacientes, e aí marca um horário que o farmacêutico vai atender. Às vezes a gente tem que estudar o caso, não vai dar um retorno naquela hora, pode dar um retorno depois, marca um retorno para o paciente. Então você pode chegar lá na farmácia e procurar. Todos os farmacêuticos de todas as UBS realizam a consulta farmacêutica, né? E quando você for procurar um farmacêutico, seria interessante você já ir com todas as informações também, né? Sim. Anota num papelzinho, olha, eu tomo esse remédio aqui para tal coisa, eu tomo esse remédio aqui para tal coisa. Porque isso é muito importante, que às vezes não é um medicamento isolado que está causando alguma coisa, mas outros medicamentos e às vezes ali, até alimentos, né, que ingere. O horário de tomar um medicamento é importante, se toma com o estômago cheio, se toma com o estômago cheio, todas essas orientações impactam no resultado do tratamento. O que as pessoas têm que saber, eu acho, Mônica, que você pode falar, é que o farmacêutico não está dando uma opinião pessoal, né? Ele tem capacitação para trocar o horário do medicamento, Quais são os desafios que vocês enfrentam nessa... Como eu já disse desde o começo, quando a gente projetou, né, todo esse trabalho, então primeiro de aumentar o acesso, de ter o recurso, a gente viu que só ter o recurso do tratamento não é suficiente para reduzir as doenças, né, e as emergências, então tinha que ter o bom uso desse medicamento. A gente fez a qualificação desses farmacêuticos, então eles fizeram os treinamentos e a gente ainda tem agora esse compromisso de continuar fazendo a educação permanente para que os profissionais novos, para que as atualizações nos tratamentos sejam feitas, né? Então, a gente tem vários projetos aí em andamento que a gente quer colocar no município. Um deles já começou. Então, esse mês de março e de abril, nós implantamos um novo aparelho para acompanhamento do diabético, da glicemia, que a gente chama de automonitoramento. Porque quando você faz a consulta farmacêutica, tem um combinado ali no final. Esse combinado não é impositivo, não é o farmacêutico, você tem que fazer isso, mas é criar no paciente a consciência do autocuidado. Eu preciso me cuidar. O que eu tenho que fazer, né, para melhorar a minha condição crônica? E qual que é o objetivo disso? É não ter complicação das doenças, né? Então, o diabetes e a hipertensão tem complicações sérias que afetam a qualidade de vida da pessoa. Então, a gente colocou um aplicativo que vai monitorar as medidas de glicemia que o paciente faz em casa. Então, o paciente sempre teve um aparelhinho que ele mede a glicemia em casa. Isso para o paciente insulino dependente, que é o paciente que não é só diabético, ele é diabético, além do tratamento via oral, ele também usa insulina. Isso. Porque a insulina, ela tem possibilidade de dar quedas muito bruscas, né, na glicemia. Então, precisa ter um monitoramento. Então, esse paciente, principalmente no começo, esse paciente monitora em casa. E aí, nós, na farmácia, agora vamos ter, hora que o paciente vem retirar as tiras para renovar o mês, né? Ele vai trazer o aparelhinho agora toda vez. A gente conecta lá no nosso sistema, tem um aplicativo que vai me mostrar em gráfico todas as medidas de glicemia que ele fez. Então, eu vou saber o que saiu, que estava acima, que estava abaixo. Perfeito. E o médico, na hora que ele for consultar, ele também tem esse dado lá no computador dele, então ele também pode usar. Porque antes a gente
gente não tinha esse acesso. Se é um Então, paciente que nem eu, por exemplo, que tem uma memória maravilhosa, você vai descobrir que eu estou medindo um dia, pulo 2, aí meço mais um dia. Quer dizer, você vai conseguir orientar melhor, diminuir esses prazos, acertar esses prazos, adequar, né? Então a gente tendo esse acesso, você chama o paciente para consulta, então você identifica ali os pacientes prioritários, né? E também o médico tendo esse acesso, ele consegue ajustar a dose, se tem que aumentar, se tem que diminuir, se tem que colocar outro medicamento e ainda encaminhar para o nutricionista, porque às vezes já tá com os medicamentos tudo certinho, é uma questão mais nutricional ou de atividade física. Então na UBS também tem orientador físico, que lá o educador físico que pode orientar esses pacientes. Então é um trabalho de equipe e a tecnologia, né? Quanto mais tecnologia a gente tem, melhor a gente consegue evoluir nos resultados, né? Porque você tem mais informação. Quanto mais informação... E as nossas, pelo que a senhora está falando, as nossas UBSs aí estão bem multidisciplinares, né? Tem bastante coisa que oferece. Tem, sim. E a gente, nós da área de farmácia, com os outros profissionais, a gente está conseguindo uma integração que antes não tinha muito, porque o farmacêutico ficava, antes do cuidado, né, dessas capacitações, ficava mais lá na farmácia. E muitas informações que o paciente passa para o farmacêutico na farmácia, às vezes não passa lá na hora da consulta, não chegava isso para frente. Agora tem essa possibilidade. E a gente está trabalhando para que os farmacêuticos façam isso mesmo. Então, por exemplo, a gente padronizou agora, recentemente, uma medicação para gestante, que é do alto custo, mas que no alto custo não contempla todos os CIDs, que a gente fala, todas as doenças, né? Então, tem algumas gestantes que também precisam desse medicamento, é um anticoagulante, enoxaparina, que não tem acesso no alto custo. Aí a gente colocou lá na nossa rede, só para gestante. Só que o farmacêutico tem que fazer o contato com a gente tem que analisar esse prontuário. Então, se tem alguma coisa que a gente não entende, que a prescrição geralmente é Santa Casa ou Duame, né, que são as gestantes de maior risco, então a gente vai falar com o médico, a gente vai esclarecer. Então, essa integração melhora o resultado. Então, tá conseguindo... fazer essa medicação preventiva no maior número de pessoas que antes não tinha acesso, né? Então, uma coisa assim, não dá para atender tudo, né? O SUS, a gente não consegue padronizar todos os medicamentos, então a gente tem que otimizar o recurso que a gente tem, né? Se a gente consegue ter antihipertensivo e antidiabético, fazer bom uso disso. Os antibióticos que a gente tem, fazer bom uso disso. Para quê? Para você não ter as complicações e aí ter que acessar medicamentos mais caros, mais específicos, que é mais difícil. E a partir né? do momento que você padroniza esse atendimento, esse acompanhamento, você diminui também a demanda pelo medicamento, né? Porque às vezes a pessoa chega lá e pega o medicamento e não está fazendo o uso dele. Então, você monitorando, você vai diminuir o consumo, vai aumentar o número de pessoas atendidas, né? Acho que a tendência é crescer mesmo. Sim. Isso, né? E uma coisa que a gente também tem o foco é que não é só o medicamento o único recurso terapêutico que a gente tem, né? Então, segundo a minha colega lá da saúde mental, a minha amiga Alessandra, a gente vive uma epidemia hoje de saúde mental. A gente tem mais pacientes com transtornos mentais do que a gente teve mortes pela pandemia de Covid. Então, a saúde mental, a gente consegue diminuir a ansiedade, a gente consegue diminuir crise de pânico, a gente consegue diminuir depressão, não só com medicamentos, mas outras atividades terapêuticas. Então, pode fazer exercício físico, melhorar a alimentação, atividade de convívio social, o esporte, né, assim, participar de grupos. E aí, artesanato. Várias atividades que o município tem. Então, a Secretaria de Saúde, por exemplo, investiu em terapias comunitárias, que ajudam esses grupos, tem nas UBS, e desenvolveu o Mindfulness, que é uma terapia de meditação, que ajuda
nessa parte de ansiedade. Então, você consegue diminuir o recurso. E uma outra coisa que a gente padronizou já faz alguns anos também, alguns fitoterápicos. Então, a gente tem fitopassiflora, a gente tem na rede, valeriana, que são fitoterápicos que agem na ansiedade. Então, você demora mais para medicalizar com medicamentos mais potentes, que têm mais efeitos colaterais, que causam dependência, né? E então, a gente tem que... E o farmacêutico, na consulta, ele consegue identificar pessoas que podem fazer parte e direcionar para isso, né? Ó, lá a gente tem tal serviço, tem farmacêutico na saúde mental agora, que acompanha os CAPs também, então pode estar trabalhando essa parte dos não terapêuticos também, né? E a gente tem a intenção futura agora, o nosso... Assim, a cerejinha do bolo aí, se for para complementar, é de montar futuramente a farmácia viva. O que é a farmácia viva? É a gente plantar os medicamentos fitoterápicos, né? Plantar, colher, produzir, manipular. Então tem toda uma cadeia. Existe todo ano o SUS disponibiliza um edital para a gente conseguir o material para essa farmácia, mas antes a gente precisa estruturar, e é um trabalho conjunto que é bem legal, que tem que juntar Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Administração, o Departamento de Compras para ajudar nas compras sempre, né? Então tem que ter o local, e esse local, o Farmácia Viva, além dele poder fornecer os medicamentos fitoterápicos, ele também é um local de terapia, né? Sim, qualidade para a pessoa poder trabalhar lá, a plantar. E você tá na natureza, é terapêutico, né? Fazer seu jardinzinho lá, então lá vai ter, e tem uma finalidade, então você consegue juntar a educação, né? As crianças podem conhecer as plantas, então é um trabalho bem, é lá... Sair dos medicamentos para entrar para os naturais. Né? Envolve a sustentabilidade, envolve tudo, né? Então eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Não pode deixar de ter o medicamento ali, sim, mas a gente pode ter outras opções. Principalmente para aqueles pacientes que você está identificando ali no começo, né? Que eles estão começando a desenvolver um quadro ali de ansiedade, isso. Uma terapia ele não precisa, leve já pode ser controlado, sim. Controlado e evitar que ele chegue a precisar de um medicamento. Até pacientes que passaram por algum problema, né? Viveram algum momento da vida com problema sério e precisam... Estão começando a desmamar, a gente fala daqueles medicamentos, sim. Então ele tem outras alternativas ali. Né? Mas isso é um projeto a longo prazo também. Esse é. Agora a gente está. Agora o nosso foco é o cuidado farmacêutico na UBS evoluir, institucionalizar, fazer parte da rotina, as pessoas conhecerem e saber que pode contar com mais esse profissional que, né, soma mais um saber, mais um conhecimento ali na equipe da UBS, né? E evoluir nesse cuidado do diabético, que a gente está apostando muito nesse aplicativo, que vai dar um retorno bem de dados e informação para a gente poder fazer as nossas políticas, né, baseado na fotografia, no resultado que a gente tem da cidade. E a gente também tem um foco agora em organizar a parte do nosso estoque. Está disponibilizado já lá no site da prefeitura desde 2018, bom saber. Né? A consulta de medicamentos. A gente evoluiu muito nisso, a gente teve um grande investimento. Os medicamentos que a gente disponibiliza estão no site da prefeitura. Está no site da prefeitura. Então o paciente pode consultar lá, é no acesso rápido, consulta medicamentos. Aí você entra lá, você pode consultar por medicamento. Então eu quero saber se tem losartana. Eu escrevo losartana, precisa colocar o CPF ou o número do cartão do SUS para acessar a consulta. Aí eu quero saber se tem losartana. Coloca lá losartana. Vai mostrar todas as UBS que tem losartana e quanto que tem disponível. Ótimo. E se você não quer saber o que tem na UBS, queria saber se tem... quero saber tudo que tem na UBS. Você pode consultar por UBS. Então, eu vou precisar de vários medicamentos, eu vou lá, costumo ir no Pedro Pé. Então, seleciona o UBS Pedro Pé e vai mostrar a lista de medicamento que tem disponível lá. Isso foi uma lei que entrou em vigor em agosto de 2023, mas a gente já tinha isso lá no site. E aí, agora a gente está
divulgando adequado, mais, hein? né? Porque, e assim, agora a gente quer melhorar mais ainda a distribuição dos medicamentos, a gente tem um foco agora na nossa central também, que já foi adequada, mas depois de pandemia, aumento de consumo, a gente está tendo que comprar mais, né? Muita gente que não usava o SUS, né? Nessas crises econômicas que tiveram aí durante a pandemia, começaram a utilizar o SUS e graças a Deus a gente está conseguindo aí manter um bom padrão aí de distribuição e abastecimento das UBS. A gente tem 324 itens na Remume, a gente estava só com 5 medicamentos zerados. O nosso estoque no almoxerifado não dá nem 1% do que a gente tem padronizado, né? Então é uma grande vitória. Graças a Deus. Doutora, esse assunto é apaixonante. A gente embarca aqui na curiosidade, Legal, mas infelizmente agora nós estamos acabando de verdade. Tá bom. Obrigada, Quando Tamara. quiserem mais informações, A senhora estou à sabe que disposição. Nós vamos buscá-la de novo, nós vamos trazer mais informações para o cidadão, porque é muito importante, principalmente na área de saúde, é muito importante que a gente informe e informe com qualidade, né? Pro cidadão tá bem E a gente está à preparado. disposição lá na secretaria. Nós temos uma ouvidoria. Então, quando tiver dúvida de medicamento, acessa a nossa, vai na ouvidoria ou pelo telefone 36361110, acessa o ouvidor, ele passa para a gente os questionamentos, a gente esclarece. Perfeito. E faz assim a orientação, né? Perfeito. Muito Obrigada. Obrigada, Mônica. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau.